Você quer conhecer um pouco sobre a peça Seis Personagens em Busca de um Autor, de Huig Pirandello? Vem que a gente te conta. Luigi Pirandello foi um grande renovador do teatro italiano. Ele estudou filologia na Universidade de Roma e depois doutorou-se em filosofia na Universidade de Bonn, na Alemanha. Em 1894, ele se casou em Roma, lugar onde ele dava aulas de italiano. Apaixonado pela literatura, começou a escrever poesia, mas logo optou pelo romances do teatro. Escreveu os romances O Falecido Mattia Pascoal e Um, Nenhum e 100 Mil, além dos contos Novelas para um Ano. Foi com o teatro, entretanto, que Pirandello tornou-se célebre. Após o êxito com Assim é, se lhe parece, foi consagrado com Esta Noite se representa de um improviso. Cada um a seu modo e 6 personagens à procura de um autor. 3 peças que deram origem ao chamado metateatro, ou teatro dentro do teatro. A peça Seis Personagens em Busca de um Autor, ela se inicia a partir de um momento que 6 personagens entram dentro de um ensaio de teatro e tentam convencer o diretor de que a história e o drama particular de cada um deles merecem ser contados dentro do teatro. Esses 6 personagens são divididos em o pai, a mãe, o filho, a enteada, o rapazinho e a menina. Cada história é interligada entre si, e cada personagem vai tentando assegurar o diretor de que a sua história, o seu drama, merece ser contada para o público. Cada personagem vai contando sua história e seu drama a ponto de convencer o diretor. De início, ele vai ficando muito consternado por ter sido atrapalhado no meio do ensaio, que ele julga bastante importante, mas com o tempo ele vai se sentindo convencido de que essas histórias de cada personagem merecem sim ser ensinada, merecem sim ser colocada em cima do palco. O primeiro personagem a contar sua história é o pai. Ele funciona como representante do grupo. Sua história é que ele era casado com a mulher, com a mãe, e a partir do momento ele percebe que ela se sente apaixonada e atraída pelo seu secretário. Percebendo esse amor da mulher pelo secretário, pelo funcionário, ele pede que ela vá viver sua vida com ele e começa a viver sua vida em amargura, em solidão, enquanto o filho está no campo estudando e tentando se tornar uma boa pessoa
desde a infância. A segunda história a ser passada e contada é a história da mãe, que depois que vai morar com o marido, com o novo marido, ela forma uma nova família, tem novos 3 filhos, mas com o tempo o marido vai ficando doente e morre. A partir disso, ela se vê numa situação muito ruim financeiramente, começa a fazer costura para poder sustentar a casa e, no fim, acaba tendo que voltar a morar com o ex-marido. Então, esses 6 personagens se veem no mesmo contexto, tendo que conviver com suas diferenças e semelhanças. A terceira história a ser contada é a parte da enteada, que, pelos problemas financeiros enfrentados pela família, ela começa a ter que se prostituir. Um dos primeiros clientes que ela tem que aceitar é justamente seu padrasto, e acaba tendo uma confusão por quase cometerem um crime de incesto, e ela começa a ameaçar o padrasto e pedir dinheiro, e nesse contexto se forma o primeiro plano da história, que é entre a mãe, o padrasto, que no caso é o pai, e a enteada. Logo após vem a história do filho, que logo pequeno, desde cedo, foi mandado para o campo para estudar, para se tornar uma pessoa melhor. Quando ele volta distante, triste, sozinho e sem manter relação nenhuma com a mãe, com o pai ou com as outras pessoas da família. As últimas histórias a serem contadas é a da menina e a do rapazinho, que são as partes mais secundárias do todo. O menino está sempre distante, está sempre triste, sozinho, é muito novo, não está entendendo o que está acontecendo, então ele está bem distante e isolado. A menina, por descaso da família, acaba se afogando no lago. Decorrente disso, o menino pega o rapazinho, ele vai pegar uma arma, vai atirar em si próprio e tirar sua vida. A peça recebeu 2 montagens aqui no Brasil, sendo uma delas em 1977, com a direção de Paulo Reis. O ponto principal da peça é com certeza o metateatro, quando o diretor ele se vê indignado e ao mesmo tempo intrigado com cada história e cada particularidade dos personagens, que ao serem criados foram jogados no lixo e, apesar disso, procuraram outro diretor para contar suas histórias e, mais uma vez, terem a segunda chance de colocar no palco aquilo, o drama de suas vidas. Pirandello, ao decorrer da peça, se usa do humor para criticar algumas coisas. Por exemplo, ele critica a posição da profissão de diretor e de ator, critica também o que é considerado ficcional e o que é considerado real dentro do mundo do teatro, já que, por exemplo, um personagem criado, um personagem ficcional, ele tem seu drama fixo, ele não vai descorrer ou vai mudar ao longo da peça. Já o personagem humano, né, além de ele não ser imortal, ele também está em constante metamorfose. O ser humano ele está sempre em modificação. Então, o que seria mais viável dentro do teatro? Né? Então, essa pergunta ela vai rodando a peça e onde se pergunta o que é mais verdadeiro, o real ou o ficcional. A peça foi apresentada pela primeira vez em 1921 no Teatro Vale, em Roma, onde foi recebida com hostilidade aos gritos de manicômio. Logo depois, a peça foi apresentada em Milão, onde teve uma boa aceitação. Assim, a peça evoluiu para uma aceitação plena, até virar um clássico.
As discussões entre personagem e diretor compõem uma análise filosófica do teatro e a perda da consciência da experiência humana, na qual gira a ideia central de Pirandello, que é buscar essa identidade humana, ou seja, quem somos nós. A peça gira entre a narrativa em si e os aspectos paratextuais, que ganham cada vez mais a cena. Personagens e diretor compõem uma nova forma de fazer teatro. Os personagens querem mostrar ao seu diretor que suas vidas são reais em relação ao palco. E o diretor quer mostrar essa relatividade sob o palco em relação às suas vidas reais. A peça envolve um estudo metalinguístico, ou seja, o metateatro, a arte falando de si mesmo. A proposta do diretor não é aceita pelos personagens, os quais não querem ser interpretados pelos atores da companhia. Ou seja, quem pode retratar a sua vida do que ela mesma.